Pessoas como diferencial competitivo no mercado de trabalho é o assunto do nosso Emprego e Profissão. E nós convidamos o Edilson Lira, presidente executivo da BRH Maranhão, já conversou com a gente, você deve lembrar, para falar sobre esse assunto. Edilson, é um prazer te receber novamente aqui no nosso programa, tudo bom? Tudo bem, Cíntia, o prazer é todo nosso e a BRH sempre à disposição de vocês para tratar desses temas relevantes e que contribuem com a nossa sociedade. Edilson, ultimamente as corporações têm se preocupado em investir mais nos talentos humanos. Por que as empresas passaram a adotar essa medida? Cíntia, as pessoas são o grande diferencial competitivo de qualquer empresa, seja ela grande, pequena, privada, né, pública. Então, as pessoas, elas são o diferencial das organizações. São elas que tocam as organizações, que atendem o cliente, que faz toda a parte, que faz a organização funcionar, a operacionalização de um modo geral, é feita pelas pessoas. Então, os líderes, os gestores, né, os empreendedores, eles sabem que é o seu time, são as pessoas que fazem a diferença na organização. Então, no cenário que a gente está vivendo hoje, né, dessa dificuldade, é um cenário que não é tão positivo, cada vez mais as pessoas passam a ter uma importância ainda maior nas organizações. Porque a gente vive um contexto onde as pessoas precisam dar resultado e o cenário é fazer mais com menos. E como fazer isso? Então, é preciso desenvolver as pessoas. E as organizações sabem disso, né? Que essas pessoas que estão nas suas atividades, nas suas empresas, de um modo geral, elas vão fazer a diferença, ou positivamente ou negativamente, mas são elas que vão fazer a diferença. Então, desenvolver as pessoas passou a ser vital para qualquer organização ser sustentável nos dias atuais. Se o diferencial está nas pessoas, então a lógica diz que é preciso investir, né, nesses potenciais. Nesse caso, as empresas devem se preocupar em desenvolver o lado profissional dos indivíduos? Com certeza. A organização hoje ela vê o ser humano como um todo. Há, décadas atrás, existia aquela temática, né, entre o ser humano e o profissional, né, que as empresas tinham uma preocupação, se falava muito que as pessoas não... aquela divisão entre a vida profissional e vida pessoal, né? Mas hoje a gente entende que o ser humano é uma coisa só. Ele é profissional, mas ele também é ser humano, ele tem os seus conflitos, as suas angústias. É claro que o profissional competitivo é aquele profissional que sabe lidar bem com seus conflitos e não deixa que essas suas situações ou conflitos que estejam vivendo atrapalhem a sua performance, o seu rendimento no trabalho. Mas as organizações sabem que se as pessoas estiverem bem emocionalmente, bem nos seus relacionamentos afetivos, é claro que elas vão produzir ainda mais, com mais motivação. Mas se as pessoas estiverem com algum problema, algum conflito familiar, né, no seu contexto de vida, é claro que isso vai afetar a performance na empresa. Então as organizações hoje se preocupam com o ser humano de forma global, né? Não só no aspecto profissional, mas se preocupa com esse ser humano, com as suas emoções, com qualidade de vida. As empresas hoje incentivam práticas esportivas, isso é uma coisa que a gente está vendo bastante em evidência. Por quê? Porque as organizações querem esse ser humano completo, esse ser humano com toda a sua potencialidade. Então é por isso que as organizações não vê só o aspecto profissional, mas também vê o aspecto pessoal. É tanto que nas entrevistas a gente vê que muita gente às vezes são eliminados no processo que vai falar, né, porque as organizações, quando ela vai entrevistar uma pessoa para uma vaga, ela faz todo um inventário, né, seja no aspecto profissional, mas também no aspecto psicossocial, como ele vive, como é as relações dele com a família, os seus conflitos, as suas dificuldades. Então, tudo isso são avaliados hoje em qualquer processo. Então, a organização sabe que ela precisa desse ser humano total, né, em todos os aspectos. E na sua visão, nos próximos anos, o que poderá mudar no setor de gestão de pessoas? A gente vê os filósofos falarem, os grandes líderes egípcios desde o início do mundo, né? Onde eles falam, sempre a gente vê frase que a única coisa que a gente tem certeza é que a mudança vai ser evidente o tempo todo. Então, assim, por que há necessidade de mudança constantemente, principalmente na área de gestão de pessoas? Porque o cenário, cada dia que a gente vive novos cenários, novas situações, dificuldades nas organizações, as pessoas precisam adquirir novas competências, porque aquelas competências que eles já têm, elas não serão suficientes para o futuro, né?
Então, há uma necessidade de ferramentar essas pessoas cada vez mais com novas competências, com novos conhecimentos, que prepare as pessoas, os seres humanos, né, o capital humano, o capital intelectual das organizações, para lidarem cada vez melhor com todo esse cenário que a gente vive. Então, as organizações sabem que desenvolvimento, capacitação é uma constante. A empresa não pode perder o bonde da história, ela precisa capacitar, ferramentar e o tempo todo mapear, investir nas pessoas e saber quais competências elas têm hoje e quais competências elas precisam ter para o futuro e desenvolver e como vai lidar com todo esse contexto. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês e a BRH, não só eu, o presidente da BRH, mas todos os diretores estão sempre à disposição de vocês. Opa, que maravilha! Então a gente se encontra na próxima segunda-feira no Emprego e Profissão.